Parque de Feiras e Exposições da cidade de Serpa recebeu entre os dias 22 e 24 de fevereiro de 2008 a 7ª Feira do Queijo do Alentejo, um certame em que o próprio queijo de Serpa maravilha todo o apreciador deste antigo e afamado alimento dos deuses. Em 2008, uma presença a destacar foi a da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, onde era possível aprender a fazer o tão famoso queijo. Outros produtos da região e do país, associados com a gastronomia do queijo, puderam também ser descobertos em diversas tasquinhas, não esquecendo ainda os diversos momentos de animação cultural. Sobre os queijos tão prestigiados como o Serpa, escrevia no século XIX o Conde de Ficalho. Ordenha-se então regularmente 2 vezes ao dia, uma de madrugada, a outra ao começar da tarde. O leite passa dos ferrados para os cântaros e nestes é trazido para a rouparia, uma das casas do monte especialmente destinada ao fabrico dos queijos. Aí é deitado em um pote pequeno chamado azado, sendo coado por panos sobrepostos especialmente tecidos para este fim e aos quais se dá o nome de coadeiros. As rouparias empregam um número considerável de coadeiros que todos os dias se lavam e se penduram a secar. Daqui resulta um grande estendal de roupa, o que seguramente deverá ser a origem das palavras rouparia e roupeiro. Quando o leite está no azado, deitam-lhe o cardo, sob cuja influência coalha. O coalho é tirado para cima da mesa de pinho, chamada queijeira, onde o roupeiro e o seu ajuda o trabalham, migando-o, remigando-o e apertando-o nos cinchos até estar feito um queijo de dimensões ordinárias, chamado simplesmente queijo, ou às vezes de menores dimensões, tendo então o nome de cunca. Depois de um pouco enxutos, os queijos são passados para um caniçado, onde durante 15 ou mais dias sofrem uma fermentação especial, cientificamente bem conhecida e conhecida praticamente pelos roupeiros que lhe chamam azedo. Sobre os queijinhos de Évora, conhecidos por merendeiras, dizia: é um queijo curado de pasta dura ou semidura, com poucos ou nenhuns olhos e ligeiramente amarelada, obtido por escoamento da coalha após a coagulação do leite cru da ovelha, extreme por a ação do cardo. Também o queijo de Nisa fazia soltar inspirações divinas. A massa é tão fina e saborosa que pode por vezes confundir-se com os queijos da serra. E quanto ao queijo de cabra, lançava uma afetividade única no ar. Seria ingratidão omitir os prazeres da degustação proporcionada pelo alvo queijo de cabra, eterno parente pobre da queijeira alentejana. Como seria injusto não recordar tantos sítios onde se fabricam estes deliciosos cilindros brancos, fresco e polvilhado de sal e pimenta, ou seco e curado às lascas finas, não desmerece dos seus primos ovelheiros. Vale ainda lembrar o papel que desempenha na sopa de beltroegas. É este aristocrático alimento que, de entradas ou de saídas, na merenda ou simplesmente como conduto de um naco de pão alentejano, faz assobiar qualquer maltês. Tem igualmente fama de bom companheiro, não se fazendo rogado a aceitar a companhia de fruta, doce ou mesmo mel, tal como não se importa do papel subalterno nas famosas queijadas de Évora. Queijo, pão e vinho tinto são companheiros ideais para dar início a uma forte amizade alentejana. Os visitantes da 7ª Feira do Queijo do Alentejo, mais uma vez levada a cabo pelo município de Serpa, descobriram de certo que todas estas afirmações, com muitas dezenas de anos, são ainda atuais. Outro dos queijos que mereceram o interesse geral foi o de azeitão, que descobrimos quando, durante o inverno ou nos primeiros dias de primavera, entrarmos em certas quintas da zona da Rábida e vislumbramos enormes potes de barro colocados junto à lareira. Foi desde os tempos mais antigos que nesses recipientes se coalhava o leite cru de ovelha para obter o queijo amanteigado. A arte da fabricação de queijos tem o seu início há pelo menos 12.000 anos, antes do nascimento de Cristo, no Paleolítico Superior. Reza a lenda que o queijo teria sido descoberto
por um dos filhos de Apolo, Aristeu, rei da Arcádia. O queijo primitivo era apenas o leite coagulado, sem soro e salgado. A partir da Idade Média, a fabricação de queijos finos praticava-se apenas nos mosteiros católicos, com a habilidade e a imaginação dos monges. A técnica de produção queijeira modernizou-se com o tempo. Os egípcios estão entre os primeiros povos que cuidaram do gado e tiveram no leite e no queijo fonte importante da sua alimentação. O vale do rio Nilo era fértil e possuía pastagens cheias de gado. Na Europa, os gregos foram os primeiros a apreciar o queijo, usando-o nas refeições e feito exclusivamente com leite de cabras e de ovelhas, animais que criavam. Os romanos utilizavam-no na alimentação dos soldados e atletas. Na Idade Média, os queijos atingiram um dos pontos mais altos no que se refere à higiene. Certas ordens religiosas ganharam reputação por causa da qualidade dos seus queijos, devido às rígidas regras de higiene no fabrico. Tanto que o nome de queijo deriva do termo medieval formatio, ou queijo colocado na forma. Os queijos são alimentos fundamentais para uma vida saudável, pois são ricos em proteínas de alto valor biológico, cálcio, fósforo, zinco, iodo, selênio e vitaminas, entre outros. Hoje, devido à globalização, o queijo está presente em todo o mundo, podendo ser apreciado até mesmo por povos que culturalmente eram praticamente privados de conhecê-los, como os africanos e os asiáticos. São imensos os benefícios do consumo do queijo. Destacam-se os seguintes benefícios nutricionais: alta digestibilidade graças ao perfil de aminoácidos que compõem suas proteínas, presença reduzida de lactose, principalmente nas versões curadas, onde a sua quantidade chega a ser apenas 1/3 da lactose inicialmente contida no leite, presença de vitaminas A, D, E e B e minerais, zinco, iodo, selênio, potássio e fósforo, alto teor de cálcio, importante para a formação e manutenção de ossos e dentes, prevenção da osteoporose e diferentes funções orgânicas. Há uma divisão essencial nos tipos de queijo. Queijo fresco, ou seja, o que está pronto para consumo logo após a sua fabricação. Queijo maturado, o que sofre as trocas bioquímicas e físicas necessárias e características da variedade do queijo. A denominação queijo está reservada aos produtos em que a sua base láctea não contenha gordura e ou proteínas de origem não láctea. Compondo efeitos de inegável beleza, a mesa de queijos e vinhos resplandece em qualquer lugar. Para tanto, pães e frutas são companhias adequadas. Na apresentação, os queijos devem dispor-se numa sequência, partindo dos mais suaves para os mais picantes. Cada queijo deve ser cortado com sua própria faca. Os pães são também excelentes companheiros dos queijos. Em cestos de vime nas pontas da mesa, nas variedades de baguete ou de pão alentejano, são só por si a substituição de uma qualquer refeição. Esta iniciativa da Câmara Municipal de Serpa contou com a colaboração da Associação de Agricultores do Concelho de Serpa, Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, Rota do Guadiana, Escola Superior Agrária de Beja e Confraria do Queijo de Serpa, entre outros. Inúmeros expositores, cada ano sempre em maior número, estiveram presentes nesta 7ª edição da Feira do Queijo do Alentejo, que, para além do seu propósito de divulgação nacional, é um fator de dinamismo económico do setor e poderá ser no futuro um ótimo agente para prestigiar a nossa economia no exterior. Como exprimem os cantares alentejanos, a relação com queijos como o Serpa não é apenas gastronómica, é uma relação de amor de suprema afetividade. Filhos cantam, o Serpa deve chorar, enquanto os teus filhos cantam, o Serpa deve chorar. Bela aurora, eu ouvi um passarinho lamentar sua. Herdade da capela, reserva. O queijinho! Isto é o melhor que há. O queijo! Isto é o melhor que há.